Boa noite a todas e todos. Nós vamos iniciar a nossa roda de conversa, que é a sexta desse ano, com o tema Territórios Expressivos, e nós vamos celebrar juntos esse espaço de trabalho tão cheio de territórios expressivos, tão múltiplo, tão diverso, tão fascinante, tão colorido, que é o campo de trabalho dos arteterapeutas. Então, hoje é um dia particularmente especial para nós, né? Com todas as travessias que nós estamos fazendo, né? Desde março do ano passado, né? Os arteterapeutas aqui reunidos sabem que lá fomos nós, de susto em susto, de desafio em desafio, e aqui estamos, né? Com nossas telas, né? E a nossa presença possível, compartilhando e celebrando esse dia, né? Então, eu vou apresentar uma parte dos participantes de hoje, a começar pela Márcia Regina Souza Costa, minha companheira de equipe, né, já há vários anos na Clínica Pomar. A Márcia vem da área de filosofia, tem pós-graduação em psicologia analítica. Ela é docente dos nossos cursos de pós-graduação, tanto da pós-graduação de arte-terapia, como da pós-graduação de envelhecimento, e já há vários anos, há muitos anos, na realidade, ela é professora do ateliê terapêutico, né, dos cursos, tanto da formação como da pós-graduação. Então, Márcia, ela não colocou no currículo, mas eu adoro trair as pessoas assim e contar coisas que elas não põem. Então, a Márcia, ela é artesã, né? Uma excelente artesã, aquela pessoa assim que tem mãos de fada. Aqui na minha casa tem muitas peças que foram transformadas pela Márcia, né? Aí a Márcia é paciente, mas aí de vez em quando ela diz assim para mim: agora não vai dar mais não, agora não dá mais não dá mais para restaurar isso daí. E lá na clínica também, quando a gente tinha uma vida presencial, né, na clínica, a Márcia andou colocando a mão, quer dizer, vez por outra, ela transformava alguma coisa do espaço, né? Então, essa possibilidade transformadora, né, que ela tem no trabalho dela e que ela vai também compartilhando com os alunos, né, informação. Aí eu quero apresentar o professor Luiz Costa Lima Neto, vulgo Lula, né? Daqui para frente chamaremos só de Lula. É o professor de música da Clínica Pomar, né, dos cursos de pós-graduação, dos cursos de formação. Há muitos anos, eu estava tentando fazer as contas aqui, já não sei mais, é uma coisa assim que já passou de 15 anos, né? Não sei mais. E o Lula, ele tem um currículo assim que a pessoa tem até medo de ler, mas eu vou tentar aqui alguma coisa. Ele é mestre e doutor em musicologia, pós-doutor em história pela UF, e ele ganhou o prêmio de melhor tese em artes da CAPES, que é de verdade uma proeza assim, absoluta. Aqui temos a melhor tese da CAPES. E ele publica, vejam vocês, ele, em vez de publicar aqui, no Brasil, ele publica num lugar que eu vou ver se eu vou conseguir dar conta aqui de resolver esse problema, que eu acho que se chama Pendragon, né? Pendragon Press, que fica na Inglaterra, não é isso? E não publica aqui, não, publica lá. E essa editora é uma editora especializada em música. Então, eles são especializados
no mundo da música e em música do mundo. E eles só trabalham com autores que eles consideram que têm ideias completamente inovadoras. Aqui, o senhor que ganhou a melhor tese, aqui temos. Então, ele vem sendo nosso professor. Vou também contar uma coisa, também é uma traição. É o único que não é arteterapeuta desse grupo aqui. Olha que história. Acabei de contar, viu, Lula? Hoje, no dia da celebração dos arteterapeutas, temos um infiltrado aqui que não é arteterapeuta. E eu fui aluna dele de música, uma aluna fraquinha, há muitos e muitos anos atrás também, aqui no Rio de Janeiro, numa ótima escola que nós temos aqui, né, que é a Escola Vila Lobos, né? Então, eu posso falar de cadeira, literalmente, que temos aí um excelente professor. O nosso infiltrado no dia de hoje, que não é arteterapeuta, mas está quase virando porque tanto que trabalha com essa gente que vai acabar virando. E aí vou fazer a última apresentação, né, que me coube. Uma celebridade, né? Ela se apresenta sozinha, mas eu fiquei com a tarefa de apresentar. Que é a Bianca Ganusa, né? Uma celebridade, porque é aquela moça que trabalha com arteterapia, mas entende a beça de TI. E ela está assim, fazendo cursos e cursos e cursos e cursos, né? Uma habilidade assim, incrível, né? Mas a Bianca, além disso, ela é psicóloga, ela é psicoterapeuta junguiana e ela fez a formaçãozinha dela na Suíça, não foi, Bianca? Pois é. Ela é arteterapeuta pelo NAP, é autora de livros infantis, né? Depois, se você quiser, você nos fala um pouco sobre isso. E ela está desenvolvendo uma metodologia de sobrevivência para os arteterapeutas, que é juntar os recursos de TI com os recursos da atividade plástica, né? Que a gente tem tanta dificuldade de se desprender, né? das coisas concretas. E ela está desenvolvendo uma super criativa metodologia que ela vai, então, conversar um pouco sobre isso, mas ela já andou dando curso aí do Oiapoque ao Chuí, que eu estou sabendo. Boa noite a todos e todas. É muita alegria estar aqui hoje, num dia que se comemora o dia do arteterapeuta, né? A arteterapia na minha vida foi, assim, uma transformação, né? E é muito importante. Agradeço as palavras da Ângela, porque as coisas aconteceram na Pomar, né? A Ângela foi, assim, uma pessoa muito importante na minha vida, a Pomar, os amigos da equipe, todos, né? Muito importante. E aí eu vou apresentar a nossa anfitriã, né? Que ela colocou, é um currículo que, assim, bem sintético, né? Mas nós já sabemos a trajetória de Ângela Filippini, né? Não só pelo currículo, mas por todas as publicações, andanças de Ângela no esforço, né? De transformar esse campo da arteterapia universal, assim, mundial, né? Então, a nossa anfitriã é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, é mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e é doutora em ecologia social pelo EICOS da UFRJ. E agora nós vamos falar sobre Nívia Freitas, ela é do Rio de Janeiro, é também nossa companheira de equipe na Pomar, e muito bom estar aqui com ela presente na noite de hoje também. Ela é graduada em licenciatura em Educação Artística pela Escola de Belas Artes da UFRJ, com habilitação em Artes Plásticas, é pós-graduada em Arteterapia pela Pomar, e pós-graduada também em Psicologia Junguiana. É professora de Artes Visuais da Rede Municipal do Rio de Janeiro, docente do curso de pós-graduação da Clínica Pomar
das disciplinas de História da Arte, Consciência Estética, e também da disciplina de Fotografia e Memória Afetiva. Agora nós vamos apresentar a Nasha Gelli. Ela é de Brasília, e é muito bom tê-la aqui conosco essa noite também. Ela é atriz, é diretora teatral, arte-terapeuta, é especialista em psicologia junguiana. É coordenadora do ateliê Umbigo de Eros, em Brasília, e é também uma das coordenadoras da ONG Instituto Arcana, que tem no programa Roda de Mulheres sua principal ação. Atualmente, pesquisa a criatividade em ambiente digital. Eu trouxe um escrito do Ailton Krenak. Eu gosto muito dele. Gosto muito, muito dele. Então, ele escreveu o seguinte: a vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos. Então, eu achei que isso tinha a ver com a gente, porque quem trabalha com arte está radicalmente vivo. E essa questão da coragem, coragem, né? E cor-ação é o contexto nosso de trabalho, né? Nós estamos envolvidos nessa dança cósmica. E a ideia, então, é que cada um hoje conte um pouco como, no seu território expressivo, dança essa dança cósmica, né? Se é com as cores, se é com o corpo, se é com a imagem, se é com o notebook, enfim. Mas nós somos dançarinos, né? Da vida. Então, eu atuo, né, no território das materialidades, né? Sou facilitadora de ateliê, né? E precisa-se ter coragem para encarar, né, os processos que a materialidade exige, né? Nesse território das artes plásticas, né, que eu chamo o laboratório da alquimia, né, são abordadas as linguagens expressivas, seus materiais, propriedades, né? E por meio das linguagens terapêuticas, artes terapêuticas, né, a colagem, a pintura, o desenho, nós vamos fazendo essa dança, né? E atuando como facilitadores do processo de outras pessoas, né? Então, essa materialidade, né? Cada material expressivo, de acordo com a sua propriedade latente, né? Ela tende a resgatar esse ser criativo. E eu fui resgatada por essa materialidade, né? Ela propicia, né, a expansão. Eu me lembro que quando eu comecei lá atrás, né, eu comecei num ateliê, dando aula para ateliê, e aí fui descobrir a potência do material e não tinha nenhuma embasamento teórico, né? Mas eu observava nas produções das alunas o quanto aquilo era curativo. E aí fui convidada para trabalhar numa instituição como voluntária com crianças de necessidades especiais. E aí foi uma coisa, porque eu vi aquelas crianças produzirem coisas que eu não entendia, assim. Eu via que era muito mais do que um desenho, era muito mais do que uma pintura. E aquilo foi mexendo comigo, e aí chega uma pessoa e me fala: Márcia, você não quer fazer um curso de arte-terapia? E aí eu falei: o que é isso? Eu já adorei o nome, né? E aí fui pesquisar e encontrei o meu porto seguro, que foi a Pomar, que me abriu as portas, né, para trabalhar com essa materialidade de uma maneira mais sistemática. E aí
com o tempo, né, depois da pós-graduação e tal, eu fui convidada para dar aula na Pomar, e aí eu fui experimentar esse processo, né, não só com o paciente, mas também com os alunos. E aí é muito interessante, né, estar num outro lugar, né, estar agora não no lugar mais de aluna, mas de facilitadora. Eu costumo, no meu primeiro dia de aula, eu falo para os alunos assim, gente, eu sou facilitadora de ateliê. Eu espero que eu não seja dificultadora de ateliê, porque eu acho que todos nós, como arte-terapeutas, nós facilitamos, nós auxiliamos, nós disponibilizamos, né, a materialidade, seja o corpo, seja a música, seja o suporte que for, para que o outro se expresse, né? E aí nós somos facilitadores disso e acompanhar esse processo, né? Quando a gente observa, né, que os estados de adoecimento são porque aquele ser criativo que habitava em cada um de nós, ele ficou relegado ali, ficou relegado, e aí fomos adoecendo, perdendo a cor, perdendo o brilho, perdendo a textura, né? E eu acho que essa é um pouco, né, desse trabalhar com essa materialidade que associada às artes plásticas, né? Cada um de nós, de vocês aqui, de vocês, outros que irão falar, né, irão compartilhar o seu material, né? Seja a música, seja a materialidade através das novas mídias, né? E das novas possibilidades, né, que a tecnologia estão oferecendo, através da fotografia e através da dança do corpo, né? Então, o arte-terapeuta, né, ele é só o despertador, né, daquilo que estava aprisionado em cada um, seja do aluno, seja do paciente, né, do cliente. E aí descobre-se, né, que não é o arte-terapeuta que está com a chave, quem está com a chave é o próprio prisioneiro, né, que pode acessar e aí depois abrir a sua própria porta para a criatividade, através das materialidades, né? E aí eu destaquei aqui um trecho do livro, que eu adoro, é meu livro de cabeceira, desde lá da formação, e eu quase 2 vezes por ano a gente estuda ele, que é o Ser Criativo, do Stephen Natmanovich. E ele fala assim, a pessoa que improvisa não opera a partir de um vácuo, mas de 3 bilhões de anos da evolução orgânica. Tudo que já fomos está codificado em algum lugar dentro de nós. Além dessa longa história, temos algo mais a que recorrer, o diálogo com o ser. Um diálogo que não se estabelece apenas com o passado, mas com o futuro, com o ambiente e com o divino que existe dentro de nós. Quando fazemos música, escrevemos, falamos, desenhamos ou dançamos, a lógica interna inconsciente de um novo ser se revela e molda o material. Então, nós, como facilitadores do processo, né, vamos levar esse material para que o outro transforme, né, em luz, em brilho, em cor. Agora, passar a pergunta, né, um questionamento, né, para a noite de hoje, para a Bianca, é a nossa primeira convidada que vai falar, né? Como você avalia, Bianca, no seu campo de atuação transdisciplinar, a arte-terapia? É até difícil falar um pouco do meu campo de atuação, porque ele é muito diverso. Então, eu tenho uma dimensão clínica, de atendimento clínico, mas eu tenho uma dimensão até empresarial. Então, com produtos onde eu vejo ali a potência da escrita criativa, né, e enfim, então, isso que você trouxe da criatividade e da minha própria jornada, então, eu fui fazer o curso de psicologia porque eu tive um sonho super impactante e desenhei o sonho, aquilo que apareceu nele. Foi assim que eu fui para a psicologia, achando que eu fosse estudar Jung, e não encontrei o Jung na faculdade. Enfim, assim como muitos de nós, né, gente? E aí, enfim, nessas experimentações todas com os recursos expressivos,
Eu trabalhei muitos anos com crianças com câncer, e essa foi a minha formação e a minha trajetória inicial. Então, quando eu vou falar hoje do meu campo de atuação, eu passei por muitos lugares, e realmente isso foi compondo aí o meu olhar criativo. Então, eu entendo hoje a arte-terapia como uma área realmente multi, e para mim como uma possibilidade, inclusive, de movimentar as pessoas para além da clínica. Então, é esse olhar dentro da empresa, que aí foi a minha jornada de transição, desenvolvendo pessoas, e também dentro do consultório. Então, hoje, né, a minha atuação hoje, olhando para a clínica, eu dialogo aí com o físico e o digital, que eu vou falar um pouquinho mais, né, depois aí na nossa sequência, e no desenvolvimento de pessoas, transformando isso em produto também. Então, entendendo, na verdade, né, a potência criativa, o valor da onde isso mora, em muitas esferas. Então, para mim, a arte-terapia, ela transbordou, né, do campo da clínica. Eu acho que é isso, assim, né, e da minha trajetória, então, eu saí também muito do ancestral, do simbólico, para o moderno e para o futuro. E entendendo que essas conexões, elas não existem se, de fato, a gente não entender a importância delas. Então, a gente só vai para o futuro se a gente traz o passado. Se a gente faz uma leitura da natureza humana e conecta isso com o ancestral. Então, quando a gente vê um jogo e entende que o jogo, na verdade, é uma experiência ancestral e que faz parte de uma natureza humana. Então, assim, estou falando um pouquinho disso, porque no meu campo de atuação é fazer costuras, e isso transitando por lugares diferentes. Eu tive a oportunidade de participar dos seus cursos, né, de 2 cursos que você aplicou, e, assim, é encantadora a sua forma de trabalhar as coisas de maneira fácil, de maneira em que nós podemos acessar essa nova possibilidade, que, na verdade, foi de tecnologia que a gente falou nesse curso, né? E eu acabei, Márcia, desculpa, porque aí não expliquei isso, né? Por que eu comecei a dar tanto curso nessa área, né, que a Ângela falou? Na verdade, porque, assim, eu comecei a usar a tecnologia como uma ferramenta. Eu quero fazer um vídeo, quero fazer uma experiência mixed media ali na minha atuação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aprender como é que faz. Eu quero usar um recurso ali de blog. Como é que faz? Eu vou aprender. Então, a minha facilidade de aprender recursos da tecnologia me possibilitou ver que era mais uma possibilidade expressiva para ser trazida dentro do olhar arte-terapêutico. Então, hoje eu ensino aquilo que eu experimentei. E aí, a minha reflexão em torno do tema. Então, né, nesse campo, estou professora. Eu dou muito mais aula desse olhar construtivo, né, do que eu fiz ao longo do tempo, mas estou compartilhando com os colegas aquilo que eu já usei e essas leituras entre o físico e o digital. Agora, nós vamos passar para o Lula. O mesmo questionamento, a colocação é essa, né? Como você avalia a contribuição da música, né, na arte-terapia? Muito obrigado pelo convite, tá? É um privilégio, uma felicidade estar aqui com vocês. Parabéns pelo Dia dos Arte-Terapeutas, das arte-terapeutas, nesse caso, são todas mulheres, e uma maravilha, tá? Espero contribuir da melhor forma. Como a música pode contribuir para a arte-terapia, como a arte-terapia pode contribuir para a música também, né? Se atravessam, né? Isso. No meu caso, assim, a arte-terapia contribuiu muito para a minha formação musical, porque vocês imaginam que a formação musical convencional, né, de um músico, ela é bem centrada no cânone europeu, dos grandes compositores, todos eles brancos, europeus, homens, né, nascidos num determinado período da história da música. Então, qual não foi a minha surpresa ao lidar com uma clientela que é basicamente o contrário disso. São mulheres que a maior parte dessas mulheres tem experiência na música popular, né? Algumas nas músicas étnicas, religiosas, afro-brasileiras. Então, um universo muito diferente daquele universo da Escola de Música Vila Lobos, né, Ângela? Aquele cânone lá dos grandes compositores e tudo. E que hoje em dia eu tenho horror disso, como o diabo foge da cruz. Porque, não é? Porque a gente,
quando vai lidar com a experiência do ensino para pessoas que não são da música, é maravilhoso, porque você descobre tudo que a música é e que não te foi ensinado, né? A música, ela é para a pessoa, a música, ela é uma ferramenta identitária muito forte para a pessoa. Isso não se diz na faculdade, né? O compositor não aprende isso. O compositor aprende a lidar com notas, como se a música fosse uma coisa abstrata, não é? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, que a música não é o que está no dicionário, a música não é a arte agradável dos sonhos, num contexto terapêutico. Às vezes a música ela é desagradável, e mais, a música às vezes é agradável para um, mas a mesma música é completamente insuportável para outra pessoa, ainda mais numa sociedade complexa como a nossa, né? Numa sociedade culturalmente homogênea, você até pode pensar que uma música tem um significado coletivo. Mas no Rio de Janeiro, com não sei quantos milhões de pessoas, nessa sociedade maluca que a gente está, não, eu tenho visto isso na experiência docente na Pomar, que às vezes uma música para uma aluna é sinal de divindade. A mesma música para outra aluna, às vezes da mesma turma, representa uma experiência traumática que ela teve de assédio. Entende? Então, os significados, eu acho que, resumindo, né, eu saí da música em si, da música autônoma, da arte dos sons agradáveis, para a música na vida de cada um de nós. Então, o que é a música na vida da Nívia? O que é a música na vida da Anasha, da Bianca, entende? Quais são as canções, as músicas, os sons, mais do que música, os sons que são significativos para a Célia, para a Márcia? Então, eu fui muito para o indivíduo, saí dessa coisa da música, do som, do pulso, do compasso, do ritmo, já finalizando, tá? E me desloquei radicalmente para o indivíduo. Eu vou aprofundar isso na segunda parte da resposta, mas agora eu venho tentando buscar um meio termo, né? Porque eu também fui tanto para o indivíduo que eu acho que a minha parte de compositor, que é a minha formação, ficou um pouco abandonada. Então, eu fiquei ouvindo muito vocês, sabe? Agora eu estou querendo trocar. Eu estou querendo compor junto com vocês, entendeu? A nível, o pessoal, quando vai fazer o trabalho da autobiografia sonora, que eu vou falar na segunda parte da minha pergunta, naturalmente, Ângela, uma coisa fantástica, as alunas começam a fazer colagens de letras. E eu falei assim, mas que coisa inédita, eu não aprendi isso na faculdade. Mais uma coisa. Como é que eu faço isso? O que eu faço? Eu vou ficar assistindo elas fazendo colagem, ou eu posso entrar como músico e ajudar a cantar e a fazer uma composição? Então é isso que eu estou me defrontando agora com esse tipo de questão. Saindo da música, indo para o afeto do indivíduo e agora buscando uma coisa dinâmica entre o ethos e o afeto, entre o indivíduo e o som. É onde eu estou nesse momento. Eu sou muito grato à arte-terapia porque ela me ajudou a fazer essa ponte para o indivíduo, né, para o outro e para mim mesmo, claro, né, porque o terapeuta ele tá correndo atrás. Eu estou fazendo musicoterapia por causa da formação na Pomar, de eu me defrontar com limites. Eu falei, eu tenho que estudar isso. Então é onde eu estou agora. Obrigado, Ângela, obrigado a vocês. É interessante, né, a gente observar, né, o quanto a influenciação das linguagens, elas vão se fazendo essa costura mesmo, né? Uma vai integrando a outra, né? Então, eu agora vou passar para a Nívia, né, a pergunta da noite de hoje, essa primeira pergunta, né, que como que ela avalia a fotografia, a contribuição da fotografia nesse campo de atuação transdisciplinar, né, da arte-terapia. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de falar rapidamente, né, isso que o Lula estava falando, que eu falei um pouquinho antes, que eu entrei nesse meio da fotografia também por conta de uma das aulas do Lula, que eu fiz uma montagem digital com fotografia, e aí eu entrei nesse ramo e estou na Pomar. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento tão especial, né, nesse dia que é a comemoração do Dia do Arte-Terapeuta, e muito satisfeita por ter a oportunidade de falar um pouco de um assunto que eu gosto tanto, que é a fotografia, e que mobiliza tanto a mim quanto as outras pessoas também, né? E aproveito também para agradecer a Ângela por esse convite. Bom, a fotografia ela tem uma importância no nosso trabalho como arte-terapeuta por diversos motivos. Eu vou elencar aqui só alguns, né? O primeiro deles é porque a fotografia ela é arte e imagem.
né? E essa imagem fotográfica, ela se torna um disparador da comunicação terapêutica. Ela é o começo, né? E a partir dos trabalhos com a imagem fotográfica, é possível a gente facilitar esses processos de autoconhecimento e de transformação das pessoas, porque através das atividades que eu venho fazendo, né, com fotografia, é possível que resgatar as nossas memórias, as nossas histórias, os nossos afetos, porque a fotografia, ela é esse encontro do passado no presente, né? E por meio desse encontro, a gente pode ressignificar, reconstruir e transformar as nossas memórias, histórias e afetos. A fotografia, né? Eu até estou com uma fotografia aqui, em si mesma, ela é uma imagem estática, né? O que está aqui nessa imagem é o referente fotográfico, como o Barthes explica, né? É o que foi posto na frente da objetiva e ficou concretizado aqui no papel, né? Mas no momento em que a gente interage com essa imagem, ela ganha vida, né? Então, por vezes, essa interação e esse rememorar, ele não é fácil, pode ser dolorido, difícil e pode mobilizar muito, né? No entanto, é a partir da própria fotografia que a gente pode reorganizar internamente as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Segundo Merleau-Ponty, ele diz o seguinte: o que se vê não pertence ao objeto, pertence ao universo particularizado do observador. Então, cabe a nós termos essa autonomia, né, de reescrever e recriar a nossa história, a nossa memória. E isso pode ser feito através da fotografia. Eu trabalho com alguns autores, obviamente, não vai ser possível falar de todos aqui, mas eu vou destacar um, né? Por exemplo, eu gosto muito da ideia e da teoria de Boris Kosoy, que diz que a imagem fotográfica ela tem múltiplas faces e múltiplas realidades, né? E ele destaca a realidade interior e a realidade exterior da fotografia. Então, assim, bem resumidamente, essa realidade exterior é o que está evidente, é o que está ali, imóvel. Já a realidade interior é aquela realidade oculta, invisível, que ela não está explícita, ela não está dada, mas a gente pode intuir, ela pode ser imaginada. E isso me chama muita atenção no trabalho com a fotografia, né? Então, dessa forma, a gente pode reconstruir as nossas histórias e memórias e vê-las de maneiras diferentes através desses significados ocultos que a fotografia comporta e proporciona. Esse olhar do álbum fotográfico e rememorar nossas histórias, ele é um exercício intelectual que a gente percebe a realidade, né, que a realidade anda muito próxima da ficção, e é um processo que não é só rememoração, mas também é criação de realidades diversas. E qual a importância disso para os arteterapeutas, né? É que nós também trabalhamos com a imaginação e com a ficção, e podemos trabalhar isso dentro da fotografia, possibilitando recontar nossas histórias de maneira mais saudável. Nasha falar agora um pouquinho, né, sobre como a dança, né, e o teatro, ela traz essa contribuição, né, ela atua nessa transdisciplinaridade com a arte-terapia. Boa noite. Boa noite. Super prazer aqui com vocês no nosso dia, muito legal essa troca, estou muito feliz. O meu amor pelo teatro, eu sempre brinquei de teatro em casa, tinha muitos bonecos. Na universidade, no curso de interpretação teatral, foi um choque para mim, porque a brincadeira meio que estava fora dali da história. É uma coisa muito técnica. E aquilo me intrigou demais, assistindo e tal, e agora essa coisa rígida, eu tinha que aprender técnicas de interpretação e tal, aquilo ali me deixou muito abalada.
Até que um dia, depois que eu fiz uma determinada cena, uma professora para mim falou assim: Anasha, você não é uma atriz técnica, você é uma atriz de baixar o santo. Aí eu adorei. É isso que eu sou. Sou uma atriz de baixar o santo. E logo na sequência, eu descobri uma outra professora que trabalhava com uma abordagem que aí abriu a mim até para a arte-terapia. Porque ela trabalhava com conteúdos pessoais dela em cena. Aí aquilo para mim caiu como uma luva. Aí eu vi era isso que eu queria fazer. E comecei a pesquisar, então, mitologia pessoal em cena, que eu pesquiso até hoje, e aí começou a fazer sentido. Aquela menina que eu era na infância, que brincava com seus fantoches, inventava seus personagens interiores e mostrava para as pessoas esses personagens, ganhou novamente um espaço, né? E aí eu vou citar aqui o Boal, quando ele diz assim: o teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar a si mesmo em ação. Ver-se em ação. E eu descobri isso no teatro. Eu me via de uma outra maneira em cena. Era uma outra eu, mas ainda era eu mais eu do que nunca, na verdade. E aquilo foi muito revelador para mim. E aí eu comecei a perceber, falei, gente, isso que eu estou começando a fazer já não é mais teatro, esse troço já está indo para outro lugar. E aí foi que eu fui estudar psicologia junguiana, que caiu como uma luva, casou com aquilo que eu estava olhando e pesquisando, né? E depois a arte-terapia. Por quê? Porque quando surgia um personagem pessoal, um mito pessoal, algo que ia ser encenado, aquilo precisava de cenário, de figurino, de coisas assim. E não dava para eu delegar para uma segunda pessoa fazer aquilo. Era tão ritualístico, era tão profunda aquela experiência, que não tinha como eu fazer isso. Fazia parte do processo eu criar a máscara, eu criar a roupa, né? Então, todas as linguagens da maneira que eu venho trabalhando, né? O teatro agregar música, né? E então eu comecei a pesquisar essa experiência, juntando com Jung, juntando com a arte-terapia, juntando com tudo isso, deu no que eu tenho feito hoje, que é um trabalho de teatro-terapia dentro de uma... tentando descobrir como é que é isso, está sempre em movimento, é algo muito vivo, né? Mas muito, muito potente. Então, trabalhar teatro e dança, que para mim andam juntos, né? Eu acho que nasceram juntos e continuam juntos, e são gêmeos siameses e não tem como separar, né? Principalmente na pós-modernidade da arte, que a dança não tem palavras e o teatro tem palavras. Mas isso não tem mais nenhum sentido na pós-modernidade mais, né? Então, para mim, falar de um é falar de outro. É muito junto essa experiência, né? E é muito rico poder vivenciar num setting arte terapêutico o seu corpo com essa potência que o teatro proporciona. Eu acho que essa é a maior riqueza, porque, como diz o Campbell, falava muito disso, terra devastada, né? O nosso corpo hoje é quase que uma terra devastada. A cisão corpo-mente está tão intensa, é como se a nossa cabeça tivesse tão gigante, o nosso corpo tão pequenininho, que esse corpo está cada vez mais sem espaço. Então, levar o teatro e a dança para um setting terapêutico precisa haver, talvez alguns arteterapeutas tenham um pouco de dificuldade achando que tem que ter uma experiência prévia de teatro, uma formação de teatro para poder trabalhar o teatro. Formas de fazer isso de uma maneira segura e que vai colaborar com o processo todo, com certeza. Então, obrigada, Nasha. Tá bom. É muito rico, né? Essa troca que nós estamos fazendo, cada um no seu território expressivo, né? E acrescentando tantas coisas legais. Eu vou passar para a Ângela. E eu vou passar a palavra para o Rubens Alves, para ele me ajudar. Né? O Rubens Alves, ele diz, né, que para a gente navegar contra a corrente, são necessárias condições raras. Espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas quem navega contra a corrente? Gente, vamos lá, né? Uma profissão que trabalha com arte. Com arte e cultura, nos tempos atuais, né?
com todos os desincentivos para a arte e para a cultura, né? Um grupo de profissionais egressos das mais diferentes áreas, não necessariamente da área de artes, né? Eu posso falar com a minha origem, que a minha origem é de um psicólogo clínico absolutamente tradicional, que não tem nenhuma cadeira de arte na faculdade, ora pois, não é verdade? Então, também aí nós somos nadadores contra a corrente, né? Tem uma questão histórica, eventualmente tem uma questão da própria profissionalização, né, de origem, e a gente tem também, nos nossos clientes, né, no nosso público, uma grande maioria de pessoas egressas de escolas que têm um contexto educacional conteudista, e as escolas absolutamente orgulhosas de que elas são conteudistas, porque esse negócio de arte é uma irrelevância que só se gasta tempo com isso, e imagina, não é? Como que vai ficar o vestibular, o Enem, aquelas coisas todas. Então, nós somos nadadores de longa distância contra a corrente. Como que a gente faz? A gente faz arte. Defendo essa ideia. Antes da gente fazer a arte com o outro, a gente faz arte, né? A gente faz a nossa arte, a gente mantém esses canais abertos. E aí a gente cria a condição propícia para, seja lá qual for o território expressivo, a gente poder fazer a arte com o outro. Não acredito nessa mágica que a gente faz a arte com o outro e a nossa não tem lugar nenhum para fazer. Não acredito nessa mágica. Não sei como é que faz essa mágica, não. Eu acredito na mágica que eu faço a minha arte e isso me aquece e me flexibiliza para me fazer a arte com o outro. É interessante, eu volto a Nath Manovich, né, quando ele fala no livro, né, que é o poder da improvisação na vida e na arte, né? Esses recursos expressivos que a gente vai experimentando e manipulando essa materialidade, né? Seja na fotografia, seja na música, tá? Ela vai enriquecendo a nossa vida também, para a gente buscar recursos para ela, recursos criativos. Não é só ser criativo na arte, isso se transfere para tantos e outros momentos da nossa vida, né? E muito essa coisa que a Ângela falou, né, sobre as escolas, né, tradicionais. Eu até me lembro que meus filhos, quando era pequeno, eu fui buscar uma escola que fosse construtivista, que fosse assim, e encontrei 2 escolas ótimas. Só que quando chegou ao ingressar numa escola, na fase já do ensino fundamental, você não consegue escolas, porque não tem, vai fazer concurso, vai fazer isso, as escolas não se mantêm nessa linha, né? É muito difícil se manter, porque há uma exigência, tanto social quanto governamental, de que seja conteudista, né? E as crianças vão se perdendo, a criança vai perdendo esse contato com a arte, né? E que vai fazer tanta falta, né? Logo ali, a gente já começa a ver os adolescentes assim, meio perdidos, as próprias crianças e os adultos, porque não tem uma fonte de expressão, né, e de elaboração dessas coisas, né, de fazer arte. E aí, Bianca, eu volto para você a pergunta, uma pergunta, porque eu participei desse curso seu e você falou muito do Figital. Aí eu gostaria que você aproveitasse, falasse desse o que é Figital, né, e como ela atua na arte-terapia, né? E como é que é esse diálogo, né, entre o que é ancestral, o que é tecnológico, o que é simbólico, o que é digital? Márcia, o Figital não fui eu que criei, tá? E todos amigos, essa palavra. O Figital vem da área de tecnologia mesmo.
Mas eu já queria falar o seguinte, como eu falei no susto, né, que eu fui a primeira, quem tem nome com letras A, B, sempre inaugura, assim, para falar, né? Então, eu falei meio atrapalhado, nem agradeci o convite da Ângela, de você estar aqui, nossa comemoração, então, né, para fazer aqui mais direitinho, e agora, ouvindo também os colegas, eu consigo fazer várias costuras para exemplificar, inclusive, isso, né? Então, o digital, ele é a composição entre o físico e o digital. Se a gente for ver, são as novas gerações, elas já têm uma forma de pensar e de viver que é digital. Quando a gente pede uma comida no aplicativo e a comida é entregue na nossa casa, isso é uma experiência digital. Então, a arte-terapia, inevitavelmente, ela começa a transitar por experiências digital. Foi na marra, agora com essa coisa do online, usando as TICs, mas a gente vai muito além disso, da possibilidade da gente fazer essas costuras, e que são composições, na verdade, né? E aí, pegando as contribuições da nossa mestra Ângela, até pegando aí um pouquinho da assemblagem, na verdade, se a gente for ver o que a gente faz, é uma assemblagem digital. Porque não é só juntar o físico com o digital. Na arte-terapia, a gente tem como pensar nisso numa composição. E usando isso, na verdade, de uma forma que seja com os benefícios terapêuticos necessários. Porque a tecnologia, ela pode vir como algo que contribui também nesse sentido. E é bem importante a gente estar com a cabeça aberta mesmo, para experimentar as coisas novas e entender como elas se processam. Então, por exemplo, quando eu escuto o Lula contar das experiências deles com música, eu quero contar para vocês que quem entra lá no Google Arts and Culture, tem uma exposição que está no Pompidou, lá fisicamente acontecendo, mas eles fizeram algo muito interessante, que é, na verdade, é uma exposição do Kandinsky, que ele tinha essa experiência com sinestesia, né, e aí a gente sabe que ele fez toda uma teoria, né, enquanto ele estava em Bauhaus, escutando as cores e as formas, isso ligado com as emoções. Se usou tecnologia, da inteligência artificial e aprendizagem de máquina, machine learning, para produzir, na verdade, o que teoricamente o Kandinsky ouviu. Então, a gente consegue entrar no Google Arts and Culture, nessa página aí de exposição, e fazer experimentações para escutar algumas obras do Kandinsky. Então, por exemplo, isso é uma mistura de físico com digital. Quando a gente vê a experiência da Nívia com fotografia, então, hoje, uma tendência que a gente vê na Ásia, principalmente, que vai chegar no Brasil, é a gente ter aparelhinhos acoplados ao celular para transformar o celular de novo em pequena Polaroid, para a gente poder ter uma captura do momento pro físico. Então, sentindo a falta, porque a gente foi para a fotografia digital, mas e a falta do físico? E o que eram as Polaroids do que esse registro imediato? Uma coisa que traz a nostalgia com a tecnologia. Então, isso é uma tendência, né, da gente ver. Então, tem algumas coisas de casamento, mas é uma tendência de voltar. Então, essas, né, e desse formato que a Ásia já está usando. Então, são pequenos... a gente acopla, né, no celular para fazer a Polaroid rodar. A Nasha com o teatro, uma grande tendência em Nova York, né, em várias cidades, são os teatros imersivos, usando a tecnologia, onde as pessoas, elas fazem parte da experiência, elas fazem parte da vivência teatral, isso usando a tecnologia como um meio facilitador. Tem um lugar que chama Fábrica Zero, em Nova York, onde eles produzem uma grande experiência imersiva com o teatro, usando música, usando vários tipos de experimentação, e o que eles querem promover, inclusive, é uma interação entre as pessoas durante a peça. Então, não tem uma história igual a outra, porque é uma construção daqueles que participam, isso usando projeção de imagem, músicas que vão, né, se atualizando ali conforme o próprio movimento das pessoas do corpo. Então, quando a gente olha para essas coisas, não tem como a gente não pensar na arte-terapia também envolvendo isso, né, se atualizando. E aí, para fechar a minha fala, Márcia,
Há 2 dias atrás, se vocês procurarem, saiu uma notícia de um grande QR Code que foi projetado nos céus de Xangai, na China. Para projetar esse grande QR Code, se usou mais de 1.500 drones. Então, à noite, né, todo mundo saiu ali, e aí ele estava gigante projetado. Então, foi todo mundo, né, baixar o que era. Então, era um jogo de RPG que você podia ter ali algumas vantagens baixando naquela hora. Então, foi uma experiência. Todo mundo saiu para a rua para conseguir baixar o jogo. Foi uma ação publicitária, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, né, para os jogos, e o que está acontecendo com o mercado de jogos digitais, que movimenta, assim, né, um dinheiro absurdo, e a gente fala, olha, essa coisa, né, da tecnologia, da inovação, gera compulsão, dependência, e a gente esquece que os jogos, por exemplo, de tabuleiro, são ancestrais. O jogo real de Ur, que é um dos que a gente tem, né, referência, né, dos primeiros, tem quase que 2.500 anos antes de Cristo. A experiência do jogar faz parte da natureza humana. E os jogos de tabuleiro nas mais diversas culturas. Então, eu quis trazer esse exemplo do jogo digital, porque, na verdade, a gente, assim, eu acho que o grande ponto, inclusive quando a gente vai olhar a tecnologia, as pessoas acharem que o novo suplanta o antigo. Que o simbólico suplanta aquilo que é tecnológico. E é ao contrário. É buscando quem vai trabalhar mais com tecnologia tem que se voltar mais para o ancestral, para entender cada vez mais a natureza humana e como é que isso dialoga. É a gente entender que a tecnologia é uma ferramenta ou até um recurso expressivo. E não é uma lógica de substituição, é uma lógica de composição. Então, eu acredito que quando a gente usa a tecnologia com esse olhar do movimento, né, e o movimento de si, da vida simbólica, a gente faz coisas muito interessantes. O problema está em a gente achar que a tecnologia é uma parafernália, que daqui a pouco a gente está usando outra coisa no lugar, sem entender que isso já mudou nossa cultura, que faz parte até de uma cybercultura, ou até um movimento contrário, né, da gente também, assim, ir para a tecnologia como se ela fosse a solução de tudo. Então, é no caminho do meio, né, e como diria Jung, quanto mais a gente entende o que os nossos ancestrais buscavam, mais fica claro o movimento da nossa vida simbólica. E a tecnologia faz parte disso. A manifestação do arquétipo da alteridade, criativo e buscando uma integração planetária. É ali, né, o insight mesmo é o próprio arquétipo dando os estímulos para um movimento de self-cultural da humanidade. Você fez uma bela síntese, né? E essa questão da experimentação, né? Precisamos experimentar, não excluir as coisas, não estigmatizar as ferramentas, né? Porque só serve isso. Vamos ampliar ao invés de restringir, né? Então, nesses campos tecnológicos, tem muito a agregar ainda a arte-terapia, né? Muito bom, obrigada, Bianca. E agora a gente vai passar para o Lula, né? E aí eu vou jogar uma pergunta para ele, né? Que como a música, né, pode contribuir para despertar a saúde, a alegria e a bicanagem de memória e comunicação afetiva, né? A gente vê o quanto que a música resgata essas memórias, né? Ela atua nesse campo. Beleza. Então, eu falei na primeira parte da questão anterior que eu ia me desenvolver mais especificamente sobre a técnica que eu estou trabalhando na Palmar já há um tempo, quer dizer, que eu não inventei nada, ela veio de uma técnica do musicoterapeuta chamado Kenneth Brucia, que eu vi citado num livro do Mileco, que é um outro musicoterapeuta, chamado Canções Projetivas, que ele associa músicas a áreas da vida da pessoa, né? A infância, a religiosidade, um grande amor, pai, mãe, figuras importantes, né? E depois eu descobri, mais recentemente, na musicoterapia, é difícil descobrir os referenciais biográficos da musicoterapia, tudo publicado lá fora, caríssimo, e o conservatório com pandemia, fechada a biblioteca, então, complicado. Aí eu descobri que isso foi desdobrado por um trabalho em outro autor, chamado Autobiografias
musicais. E eu chamei o trabalho de biografias sonoras e plásticas. Por quê? Porque eu estou tentando fazer um casamento com artes plásticas, com arte-terapia. Não me interessa fazer uma técnica de musicoterapia na pomar. Para que eu estou ali, não é? Então, fazer esse diálogo com a arte-terapia, a gente aprender com a arte-terapia e tentar trocar alguma coisa. A técnica é muito interessante e os desdobramentos dela são mais interessantes ainda, porque quer dizer, então eu saí da música e fui para a música na vida das pessoas, né? E aí, claro, pedindo convite para as pessoas, gente, pode, vamos trabalhar, e as pessoas, não, vamos lá, vamos explorar essa autobiografia. As pessoas, então eu descobri que as alunas começam a fazer colagens, começam não só a fazer colagens de letras de canções, como elas também, algumas músicas, especialmente insuportáveis, elas criam contrastes, músicas, uma letra que contrasta com aquela que é muito dolorosa para ela. Isso eu descobri, quer dizer, com as alunas da Pomar, na verdade, elas me ensinaram, Ângela, e essas possibilidades psíquicas do arte-terapeuta lidando com música, que é uma arte que não é a arte-mãe, né, a arte que ele está mais acostumado. Então, o trabalho está indo por aí, é muito interessante esses processos de recriação musical, né, de apropriação da música pela pessoa, na vida da pessoa. E agora, a minha curiosidade, como eu falei, quer dizer, como é que eu posso fazer um trabalho musical com essas memórias autobiográficas e sonoras e plásticas, né? Tem o pessoal das artes plásticas, mas tem o pessoal da fotografia, tem o pessoal da performance, do teatro, da dança. Todo esse pessoal são alunos nossos lá da clínica e que estão fazendo esse casamento de música e imagem. Eu acho que, finalizando, dá tempo? Finalizando, eu acho assim, que o que eu percebo, Ângela, aí tem que ser estudado, isso é tudo experimental mesmo, como a Bianca falou, né? Tem que ser estudado o que provoca no ser humano, em termos de potencial amplificador simbólico, a música com as artes plásticas. Porque a gente sabe que as artes plásticas têm um poder tremendo, e a música parece que também. E as duas juntas é uma coisa assim... Não, é só porque tem um teórico, né, que ele já está estudando isso há bastante tempo, né, que é o Vilayanu Ramachandran, que é um neurocientista, né, que tem o Instituto do Cérebro na Califórnia, e isso vem a ser um campo da neurociência que se chama neuroestética, que é justamente descobrir o que acontece no nosso cérebro quando a gente junta imagem e som. Mas ele já descobriu uma porção de coisas, a gente pode ir lá e pegar, já está prontinho. Interessante. Ângela, depois eu vou pegar essa referência. E fechando e fazendo um gancho com o que a Bianca colocou sobre tecnologia e ancestralidade, eu acho que a gente está redescobrindo coisas que já vieram de muito antes. Os primeiros musicoterapeutas não eram assim chamados, o termo musicoterapia é muito recente. A musicoterapia ela existe de outras formas, com outros nomes, há milênios e milênios de anos, né? Então, no Brasil, os primeiros musicoterapeutas eram o quê? Os xamães, que estão em atividade, né? E os chavantes, que são índios que eu conheço especialmente, que recebiam o nome chavante, tem um parente chavante, foi adotado pelos chavantes, eles acreditam que os compositores são sonhadores e que os discos voadores, na verdade, não vêm de outros planetas, vêm do centro da Terra. E quem pilota os discos voadores são os ancestrais chavantes. Então, quem domina a tecnologia mais elevada são aqueles que a gente tem como primitivos. Certo? Então, esses seres primitivos, para a gente, como se fôssemos civilizados e adiantados, eles têm muito a ensinar para a gente. Eu acho que a gente tem muito que aprender com os nossos xamãs. Né? Os xamãs nos ensinam a escutar, os xamãs nos ensinam que as artes, nas origens, as artes terapêuticas, elas estavam juntas. Os índios, eles sonham, eles criam música com sonho, eles criam artefatos, plumagem, danças. Os rituais dos índios duram 6 meses. A gente faz um ritual de uma noite e fica estafado. Eles fazem um ritual que dura meio ano em cima de um sonho. Então, a aliança entre a ancestralidade e tecnologia avançada está na ordem do dia. Só isso. Obrigado. A gente, isso aqui dava para fazer um seminário.
Eu fico imaginando assim, a gente está pensando que está fazendo uma colcha de retalho e está fechando. Na verdade, nós estamos abrindo cada vez mais, né? E fica um monte de fios ainda para a gente poder... Muitas perguntas, né? Muitas coisas para serem exploradas. E aí, no campo da Nívia também, da fotografia, né? Eu vou fazer a pergunta para ela poder desenvolver essa parte, né? Qual a percepção dela, né, sobre o trabalho das atividades de fotografia com os alunos, né? Porque é um público que dá para a gente sentir bastante coisa sobre as experimentações que fazemos, né? E qual a mobilização emocional que você observa nisso? Vamos lá, Márcia, o que eu percebo é que, na maioria dos casos, né, os trabalhos com fotografia costumam marcar os alunos. A mobilização emocional e psíquica deles é grande e é intensa. Então, quando eles entram na disciplina fotografia, eles são afetados de uma maneira mais acentuada. Eles ficam muito mexidos, né? E por que isso acontece? Tem uma explicação, né? Eu vou abordar um fio dessa explicação aqui. É que até então eles vinham utilizando mais as imagens diversas de revistas, de jornais, da internet, né? Porém, na disciplina fotografia, a prioridade é a utilização das imagens do acervo fotográfico do aluno. Então, o aluno inicia um garimpo, mexe, revê o seu acervo, o seu acervo pessoal e familiar, ou seja, ele revisita as suas próprias imagens, o que a maioria não fazia há muito tempo, né? Apesar que algumas pessoas fizeram isso na quarentena, eu, inclusive, não cheguei a arrumar o meu acervo, mas eu imprimi quase 2.000 fotografias, até com uma aluna minha, né? Então, assim, o aluno, ele entra em contato com o seu museu iconográfico e ele precisa lidar com as suas próprias imagens, e não mais somente com aquelas imagens de revistas. E lidar com as suas próprias imagens é muito profundo. Esse revisitar os álbuns e as fotografias reconecta as pessoas às suas histórias e às suas memórias particulares, mas não somente as suas, reconecta as memórias da família inteira. Então, isso proporciona para o nosso aluno uma série de reflexões e descobertas. Por quê? E aí eu entro um pouquinho no que a Bianca estava falando e no que o Lula também abordou, que é a ancestralidade, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que buscar esse acervo. Então, eles vão na casa de parentes e familiares, pais, avós, tios, primos e até amigos, né? Afinal de contas, nem todos os alunos eram os guardiões do acervo. Tem guardiões na família que são os pais, são os avós, e tem família que é muito difícil encontrar essas fotos porque o acervo está espalhado, né? E nessa busca, eles puderam ouvir muitas histórias que já tinham sido esquecidas, e histórias que eles não conheciam também. Ou seja, eles estavam relembrando histórias e conhecendo novas histórias. Eles entram em contato com o passado, com os fatos do passado, que muitas vezes é completamente desconhecido. E isso vai enriquecendo a própria trajetória de vida do aluno, né? Portanto, isso faz com que eles se reconectem com as suas raízes, e é um processo renovador. Por quê? Porque eles adentram em sua ancestralidade. E a ancestralidade é um tema recorrente nas aulas de fotografia, porque alguns não conheciam as histórias dos avós, dos bisavós, dos tios, né? E aí eles tiveram a oportunidade de conhecer essas histórias e serem fortalecidos por essas histórias mais antigas, por essas memórias. E eram histórias, assim, muito interessantes, de pessoas fortes, mulheres fortes, homens fortes, né? Então, isso fortaleceu a identidade deles também. Então, Anasha, estamos falando de memória, né? Dessas questões das marcas, né? Que as fotografias, que a música traz, né? E o corpo também tem suas memórias, né? Então, eu queria que você trouxesse para a gente aqui quais são
os diferenciais, né, de se trabalhar o corpo em arte-terapia a partir da linguagem teatral, né? E como essas duas modalidades expressivas podem dialogar. Vou falar, então, um pouquinho do teatro, enquanto terapia pelo movimento, do trabalho corporal que envolve o teatro e a dança. Porque a gente sabe que a gente pode trabalhar bonecos, máscaras, 1000 outras possibilidades dentro da linguagem, mas eu vou falar um pouquinho mais da questão do corpo mesmo. Que é um desafio, sempre foi um desafio. Num atendimento individual, não é todo mundo que está disposto a trabalhar o corpo. Uhum. Num grupo é mais fácil, porque se dissolve ali a individualidade, fica mais fácil. Né? Mas tem acontecido um fenômeno comigo agora nessa coisa digital. As pessoas estão mais dispostas. Eu não sei se estão mais necessitadas de trabalhar o corpo, então elas estão mais disponíveis. Então, eu estou podendo fazer umas tentativas muito interessantes. Mas eu acho que para a gente trabalhar teatro e dança e essa coisa mais corporal, a gente passa por principalmente dentro da abordagem da arte-terapia, a gente tem que passar por uma nova cartografia corporal aí. Primeiro, o corpo casa. Eu preciso habitar esse corpo para poder trabalhar com ele. Se eu não estou dentro dele, não tem muito o que fazer. Então, passa aí por uma certa educação corporal. O sujeito precisa reaprender a respirar, a pisar no chão, a ter grounding, a fazer conexão céu e terra, precisa reaprender a brincar muitas vezes com esse corpo, né? Então, tem toda uma parte, talvez, introdutória para você trabalhar o corpo ali. Depois, entra na camada do corpo enquanto símbolo ou sintoma, que seja, né? Esse corpo ali é um tradutor, escultor de imagens internas o tempo inteiro. E vai dando continente para isso que vai acontecendo. E não tem uma terceira possibilidade, terceira camada, vamos dizer assim, tem o corpo self, que é, assim, a gente guarda, o corpo tem uma memória de um lugar de perfeição, de um lugar de saúde, tem essa memória. Eu já vi isso ser acionado muitas vezes. Por exemplo, num grupo de teatro, alguém chega e fala, eu não vou fazer aula hoje, eu vou ficar só assistindo, porque eu tô cheia de dor, ou tô com problema na cabeça, sei lá, qualquer coisa assim. Eu falo, não, faz só um pouquinho do começo, que é só um aquecimento, se você não der conta, você depois para. E aí a pessoa vai até o fim, e no final ela fala, nossa, nem lembrava mais o que eu estava sentindo, nem lembrava mais o que eu estava pensando. O que ela acionou ali? Ela acionou esse lugar, essa memória que a gente tem na gente, né? Desse lugar de perfeição, de saúde integral, né? Mesmo que ela saia dali, lá na escada, descendo aqui o ateliê, ela já vai lembrar dos problemas, vai voltar aquilo tudo de novo, ok. Mas, de alguma forma, eu acho que o corpo tem essa possibilidade de mover a psique muito mais rapidamente. Uhum. Né? Então, eu sempre digo que a gente... Tô aqui a caixinha de medicamento lá, que você vai usar quando você está com dor de cabeça, aqui e acolá, mas coloca na caixinha de medicamento uma dança, uma pintura, antes de você recorrer à medicação. E muitas vezes você não vai precisar recorrer a essa medicação, né? Lembro quando a gente trabalhou, na primeira vez que a gente foi atender um grupo de mulheres dentro do Instituto Arcana, trabalhando arte-terapia e muito trabalhando o corpo com essas mulheres. E elas, ali próximo, tinha um posto de saúde, remédio para elas. Elas todas tomavam de 10 a 12 medicações, para qualquer coisa. E aí a gente começou todo um trabalho de consciência corporal, de como é que pisa, como é que senta, como é que assenta a cabeça, para não ficar assim, para não ficar assim. A gente tem 5 quilos de cabeça, praticamente. Se ela está fora do lugar, isso vai gerar alguma coisa. E a gente foi trazendo algumas perspectivas nesse sentido e alguns exercícios práticos e muito fáceis de fazer em casa. Ao final do processo, elas tomavam 3 medicações, das 10, 12, né? Enfim, porque aprenderam a respirar, porque aprenderam a alongar, porque aprenderam outras formas de habitar esse corpo, muito mais amplas, né? E aí, quando a gente fala de cartografia corporal, eu acho que a gente vai também para 4 perspectivas que eu tenho trabalhado dentro do teatro na arte-terapia. A primeira perspectiva é do teatro enquanto ritual. A Bianca falou muito, né, de como é que vai trabalhar questões super modernas da tecnologia se você não olha lá atrás e não resgata atrás. O teatro tem isso claramente, porque o processo que nós, enquanto humanidade, passamos
o indivíduo passa igualzinho. A criança faz exatamente a mesma coisa que lá os primitivos fizeram em relação aos seus corpos e às divindades e à natureza e tudo isso. A gente repete a mesma coisa. Então, o teatro enquanto ritual, né, é o lugar onde eu vou me reconectar com o sagrado dentro de mim, com uma potência dentro de mim, com um lugar de transformação e de conexão com a natureza fora e dentro de mim. No segundo lugar, a perspectiva do jogo, né, do homo ludens mesmo. Nascemos para brincar, temos essa pulsão, não há como não brincar. Mas para brincar eu preciso imaginar, eu preciso ter espírito lúdico, eu preciso acreditar na regra do jogo. Tem uma regra de jogo ali. Eu preciso acreditar nisso, no mundo da fantasia, senão não vai funcionar. E muita gente, infelizmente, perdeu um pouco isso. Mas tem como, a gente sabe que tem como, é muito rápido, na verdade, acessar novamente. A pessoa acha que aquilo ali está muito longe da realidade dela, e de repente, rapidinho, aquilo volta. Depois, a perspectiva da narrativa, né? O ser humano precisa se narrar a si próprio. Então, o teatro também traz essa possibilidade, não apenas com palavras, muitas vezes não vai haver palavras, mas esse corpo está expressando uma narrativa, está expressando uma mítica muito própria, e conteúdos internos vão se organizando, né, dessa forma. E, por último, a perspectiva da alquimia, porque esse sujeito, quando está em cena, ok, o corpo dele é lar, o corpo dele é símbolo, é sintoma, é self, mas também é vaso alquímico, né? O homo totus, que os alquímicos falavam, né? Esse homem total, porque ele se conecta a partir do momento que ele encontra a potência corporal, e principalmente sai da imitação, né? Porque a gente aprende a imitar. A dança, eu não sei dançar. Por quê? Porque acha que não aprendeu o passo do forró, ou o passo disso, ou o passo daquilo. Não. Você sabe dançar, a sua dança certamente você sabe, né? Então, como é que eu faço para reconectar esse sujeito com a dança dele, com o movimento autêntico dele? Aí sim ele vai estar movendo essa psique e vai estar transformando completamente o mundo dele, né? E aí, dentro dessa ideia da alquimia, muito mais essa coisa desse lugar mesmo que é acessado quando a gente trabalha bem o corpo, que é esse lugar de prazer e potência total, que eu falo, caramba, saí dessa aula de dança, uau, né? Eu sou outra pessoa agora. Quiçá a gente consiga cada vez mais sustentar esse lugar, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil esse lugar. A gente vai ter que fazer outra rodada, gente. Já, eu vou passar para você. Então, olha só. A gente já está entrando em considerações finais, já atrasado, né? Isso é uma tônica nossa aqui. A gente sempre entra nas considerações finais, aí o tempo já encolheu. Então, eu vou fazer minhas considerações finais, vou pedir ajuda para Clarice Lispector, que eu gosto dela. E aí ela dizia assim que palavra é uma isca para pegar aquilo que é não palavra. E aí eu queria compartilhar com vocês 3 palavras que eu acho que elas têm muito a ver com o nosso ofício. Fendas, frestas, brechas. A gente trabalha o tempo inteiro buscando, através das materialidades, das estratégias, abrir essas passagens. E aí tem um lorde aqui da música, que é o Paulinho da Viola, que ele diz assim, alguma coisa acontece no seu coração. E quando a gente consegue abrir a fresta, a fenda e a brecha, alguma coisa acontece. E aí o processo vai com, sem ou apesar de nós. E para as considerações finais, né, eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento por participar dessa riqueza de coisas que foram trazidas aqui na noite de hoje, né, e que, olha, quanta coisa, a gente vai ter outras para a gente poder desenvolver ainda mais, né, vamos aguardar os convites de Ângela. Então, eu vou começar com a Bianca, né, para fazer as considerações finais e agradecendo desde já a sua participação também. Eu que agradeço, uma delícia de conversa. Então, acho que o que eu queria deixar para ficar, assim, né,
também registrado das minhas reflexões e do que eu venho compondo. A vida simbólica, ela nunca foi tão eminente a necessidade. O Jung falou, às vezes o homem precisou de guerras para voltar para a percepção da vida simbólica. A gente está vivendo uma pandemia de maneira coletiva, talvez, quiçá, também para isso. Então, essa necessidade, né, da gente entender nossa conexão com a vida simbólica, ela é primordial. A tecnologia é algo que vem como um movimento da energia criativa do arquétipo da alteridade. Ela é algo que vem compondo. A necessidade do homem se conectar globalmente é algo que vem do self. Então, quando a gente tira, né, e isola as percepções da tecnologia com aquilo que pode estar associado, a gente perde. Quando a gente deixa de fazer as costuras que são necessárias, né, a serviço do que e como eu movimento os recursos que chegam até mim, é totalmente diferente. Então, a gente vê que nos vários campos expressivos que a arte-terapia atua, a tecnologia ela pode compor. Seja numa playlist, seja numa fotografia, em outras formas, inclusive, da própria expressão, né, corporal. Agora, nunca é na busca de isolar a materialidade ou até a conexão com a sensorialidade. Uhum. Esse dar forma, ele continua sendo extremamente necessário, e é isso que movimenta dentro de nós. A tecnologia é mais um recurso expressivo. Uhum. Então, vamos agora para o Lula, para as considerações finais. Agradecer a vocês todas, parabenizá-las novamente pelo seu dia. É um dia só por ano, então vamos fazer bastante festa, né? Ainda mais nesse governo miserável que a gente está. Tá, então foi um prazer, eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu queria cantar uma musiquinha de 1 minuto, pode ser? Pode, claro. Vou cantar uma música chavante, porque faz tempo que eu não vejo meus parentes, eu estou preocupado com eles com a Covid, tá? E, ao mesmo tempo, é um Pai Nosso, na verdade, cantado em macro-G, que é a linguagem dos chavantes. E é isso, que sirva como uma música de união. Olha, eu sugeriria, a gente Sim. Poderia aguardar um pouquinho, os outros fazem as considerações finais e você encerra. Posso esperar, não tem problema nenhum. Para a gente ficar com essa coisa aqui, que eu já estou emocionada, pode ser que eu não consiga finalizar. Então, bom, é uma medida de precaução. Então, vamos lá. Isto também é uma senha para os outros fazerem a consideração final bem pequenininha. Então, vamos lá, Nívia, e suas considerações finais. Bom, seguindo aí o conselho de Ângela Filippini, eu vou fazer minha consideração final com uma frase de Boris Kosoy. Tá? Para a gente fechar aqui o assunto fotografia. A fotografia é uma rica fonte de informações para a reconstituição do passado, tanto quanto uma matéria para a construção de ficções. São duas faces que coexistem na interpretação da imagem fotográfica. A Nasha, suas considerações finais, agradecendo também a presença sua. Bom, isso, quero agradecer de novo por estar aqui, um barato ouvir todo mundo, muito legal, amplia demais, é muito gostoso. Queria dizer que somos todos atores, né, da mesma forma que tem gente que chega, não sou criativo, somos todos criativos e igualmente somos todos atores desde sempre. Então, eu vou ler um trechinho aqui do Grotowski, que é um pensador do teatro que eu gosto muito. O principal trabalho do ator é conseguir atingir as raízes da sua própria natureza e observá-las em ação, dançando e cantando, como uma testemunha muda de si mesmo. Então, cabe a nós fazer isso todos os dias. Aquieta um pouquinho, ouve o seu corpo, só isso, é muito simples, é só fechar os olhos e escutar o seu corpo, o que ele quer fazer, e observa. Você vai ter gratas surpresas, tenho certeza. É isso, muito obrigada. Obrigada. Lula, vamos? A música vamos é nessa. Vamos nessa. Ua mamã, ua mamã, ua mamã, ua mamã.
Iwa ime mere me oi mana ua. Iwa ime mere me oi mana ua. Oi mana ua. Pesa kere wani noi mono. Pesa kere wani noi mono. Imomoha ota higwa uha. Imomoha ota higwa uha. Imomoha ota higwa uha. Ota higwa uha. Obrigado. Eu tive juízo, passei para ele, porque eu já estou emocionada e vou passar para a Ângela para fechar, agradeço. Foi um presente, realmente, muito agradecida por estar aqui hoje, agradeço a todos que participaram, né, como convidados e como participantes daqui dessa roda maravilhosa, foi muito bom. Eu agradeço a presença de todos os palestrantes e as pessoas que vieram compor a roda. E nas celebrações, a gente precisa incluir a gratidão, né? Então, para além dos palestrantes e dos espectadores, eu quero agradecer publicamente ao privilégio de poder ter essa profissão, né? Trabalhar com arte, realmente acho que é uma profissão que é uma bênção todos os dias na nossa vida. Obrigada, até a próxima. Tchau.